Bom sábado. Feliz ano novo para muitos. Estamos no segundo sábado desse 2014, que além do calor quase insuportável, nós não sabemos mais o que ele nos reserva, né? Eu tenho visto gente fazendo pedidos de oração por um ar-condicionado para que o tempo dê uma refrescada. E acho que ontem alguém orou com tanta fé que choveu tanto, choveu gelo, né? Na casa de alguns rompeu canos, na casa de outros rompeu registros de água, e nós vivemos sempre dentro dos extremos. Alguns carros foram amassados. Muitos carros foram danificados. Uma colega minha do escritório falou: Marcelo, empresta um guarda-chuva. Eu falei: você vai sair essa chuva? Ela falou: eu vou colocar um guarda-chuva no teto do meu carro. E depois eu te pago um guarda-chuva. E realmente ela me deve um guarda-chuva, porque voltou em pedaços e o carro dela também foi danificado. Já agradecemos a Deus pelo cuidado que tem tido com os nossos filhos lá em Barretos. Já agradecemos a Deus pelo cuidado que Ele tem tido com cada um de nós. E agradecemos a Deus porque você está aqui. Agradeço a Deus também pelas visitas que estão conosco. Uma família muito querida ali já. Davi, a Cida, a Jesse e o Fernando. Fernando, já acertei todos. Vieram de Rondônia, estão nos visitando, e o Davi já foi membro dessa igreja. Dá uma cena aí, Davi, não sei se alguém lembra de você. Já foi membro dessa igreja em 1976. Eu era recém-nascido, viu, Davi? É por isso que eu não me lembro de você. E a todas as demais visitas que vieram nesse dia de sol, louvar a Deus. Aqueles que vieram também, porque o ar-condicionado aqui funciona de maneira muito grata. Todos os projetos da igreja. Ano novo, muitos projetos, muitas decisões a serem tomadas, muitas coisas a serem conquistadas. Você tem em mente, nas suas orações, orar por essa igreja de maneira especial, pelo seu pastor, pela família pastoral, pela liderança da igreja, que é com certeza a mais falha possível, e isso é bom. E vocês orem por todas essas pessoas que vão dedicar o seu tempo, o seu talento para tentar fazer algo diferente, algo melhor. Não importa como, mas importa o resultado, que é um só, e deve ser um só: abreviar a volta de Cristo. Amém? Curva tua fronte, vamos fazer uma oração? Bom Deus, entregamos a nossa vida em tuas mãos neste ano. Entregamos os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos também. Mas, acima de tudo, cumpra-se em nós a tua vontade. Amém. O que você tem para oferecer? O que eu tenho para oferecer? Essa pergunta pode parecer óbvia demais, né? Nós sempre temos algo a oferecer. Mas quando você olha para dentro de si, quando você olha ao seu redor, quando você olha a atitude das pessoas em todos os momentos, no fundo, a pergunta é: o que ele tem para me oferecer? Nós, muitas vezes até de forma inconsciente, pensamos dessa forma: o que o outro tem para me oferecer? Isso acontece porque o mundo está cada vez mais individualista. Isso acontece porque nós nos tornamos cada vez mais egoístas dentro do nosso mundo. e até mesmo dentro do nosso mundo espiritual.
dentro da nossa experiência cristã. Somos egoístas, ficamos na nossa zona de conforto, sempre pensamos o que podemos aproveitar do outro, seja no tempo, seja no talento, seja na influência, seja onde for. Mas a pergunta, meus queridos, deve ser: o que eu tenho para oferecer? O que você tem para oferecer? Jesus sempre fez essa pergunta aos discípulos, sempre fez essa pergunta às pessoas com quem ele andou: o que você tem para oferecer? E muitas vezes a resposta eram as mais variadas possíveis, mas tem uma que eu gosto muito: não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O que você tem para oferecer? Eu tenho um grande amigo que ele diz que o pai dele diz assim, que quando passa 5 minutos do sermão e o pregador não abriu a Bíblia, suspeite. Então, como estamos com 4 minutos e meio, vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 13. O verso 3 em seguintes. Acharam? Mateus capítulo 13, verso 3. E falou-lhes de muitas coisas por meio de... vocês estão craque em parábolas, né? Hoje estudamos sobre parábolas, sobre metáforas. Eu aprendi uma metáfora dos jovens, mas eu não posso repetir nesse horário, nem nesse local. Mas aprendemos muitas metáforas e entendemos um pouco mais sobre parábolas. O verso 3, falou-lhes sobre parábolas dizendo: certo semeador saiu a semear, e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra a 60, outra a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus tinha umas frases meio esquisitas, né? Ele olha para um cego e pergunta para o cego: o que você quer que eu te faça? Né? Como foi contado aqui na historinha. Parece a coisa mais óbvia do mundo. Ele olha para um aleijado e fala assim: o que você deseja? Ele olha para uma multidão e pergunta o que eles querem, quando a resposta está na própria miséria do ser humano. Ora, o que você imagina que um cego mais quer? Um carro novo? Uma bengala nova? Uma bengala com sensor para ele não bater, não tropeçar? Pode ser. Nós não sabemos pedir. Nós não sabemos pedir. Ele quer ver. O que um aleijado mais quer? Ele quer andar. Parece estranho quando Jesus nessa parábola diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esquisito. Jesus faz essa afirmação de forma enfática, porque ele sabe que muitos de nós têm ouvidos para ouvir,
mas nós não queremos ouvir. Queremos? Não. Não, porque na maioria das vezes o que Jesus tem para nos falar não vai nos agradar. Na maioria das vezes o que Ele tem para nos dizer não é aquilo que nós queremos ouvir. Boa parte das vezes não estamos sequer preparados para receber aquela mensagem. E era por isso que Jesus escrevia por parábolas, falava por parábolas. Ele tinha que atingir um povo em especial, um grupo de pessoas em especial. Mas essas pessoas não bastavam o ouvir, elas deveriam querer ouvir. A parábola do semeador, muito conhecida de todos nós. Quem é o semeador? Igreja, quem é o semeador? Quem é o semeador? Eu estou com um problema agora. Na parábola do semeador, quem é o semeador? A semente, o que é? Ufa, agora tive uma unanimidade. E olha que na minha colinha aqui eu tinha escrito assim, quando eu fiz a pergunta, quem é o semeador? Aí eu coloquei assim, ótimo! Eu não vou ter que deletar aqui esse ótimo, porque temos tudo. Mas esquece do semeador, esquece da semente. Eu quero te levar para pensar no caminho. Aonde caiu a primeira leva de sementes? Aonde caiu? Verso 3, na beira do caminho. Você já andou por uma estrada de terra? Uma ruazinha de terra? Já? Já cruzou com um cavalo na estrada de terra? Gostoso, né? Uma charrete? O que você cruzou? Ah, poeirão. Entendi ele falar que cruzou com um leão. Uma estrada você andando, rapaz. Poeirão, né? Uma poeira grande. Carroça, cavalo. Quem já viu pássaros na beira do caminho? Numa estradinha assim. Que delícia. Eu já vi um coelho branco, enorme, em Paranapiacaba. Estava andando numa estradinha com a Joyce e eu falei, olha lá, amor, um coelho. Ela falou, o quê? Eu falei, um coelho. Namorávamos ainda e eu fui me exibir para ela. Eu falei, eu vou lá pegar o coelho. Senhor Deus, tenha misericórdia, me ajuda a pegar esse coelho. Meu namoro está em risco agora. A sorte é que era um coelho aleijado e cego. Eu cheguei perto dele, o bichinho não se mexeu. Eu peguei o bichinho, não acreditei. Falei, Senhor Deus, obrigado. Peguei o coelho. Olha aqui, meu amor, um coelho para você. Eu não era batizado ainda, pensei assim, vamos matar e comer? Mas imaginei que ela não ia gostar da ideia e levamos o coelho para o sítio. Ele morou lá e viveu feliz para sempre. Meu tio não o comeu, cuidou dele. Ele viveu muitos anos lá no sítio. Beira do caminho, meus queridos, é um lugar muito interessante, mas não é um lugar bom para se semear a palavra. Pode ser um lugar bom para pegar um coelho. Pode ser um lugar bom para você ouvir o canto de um pássaro. Pode ser um lugar bom para você meditar, fugir do barulho ou ver um animal. Mas não é um bom lugar para semear a palavra. Na beira do caminho há muita distração. Na beira do caminho há também muito perigo. A parábola nos conta que quando a semente caiu na beira do caminho, o que aconteceu? Vieram os pássaros e levaram a palavra. Tudo acontece na beira do caminho. Além dos pássaros, poderia aquela semente, aquela palavra ser o quê? Pisoteada
por um animal, poderia ser encoberta pelo poeirão. Uma beleza, né? Tinha que dar uma flanelinha, né? Poderia ser encoberta pelo poeirão. A beira do caminho é um lugar perigoso. O mundo é a beira do caminho. Na beira do caminho você pode encontrar um namorado metido que quer impressionar a namorada e ir lá e retirar a palavra do lugar. A beira do caminho é o ambiente de Satanás. Toda sorte de distração você vai encontrar na beira do caminho. O cristão que está na beira do caminho, ele não tem nada. Ele tem a palavra, mas ele está tão disperso com outras coisas, com outros objetivos, que a palavra é só algo que faz parte daquele conjunto de coisas, não é a coisa mais importante. A beira do caminho é um alvo. Ficar à beira do caminho é um alvo. Eu não sei, aqui alguns já serviram no exército. Quando você está em marcha à beira do caminho e recebe um comando do teu superior, do teu tenente, do teu sargento, esse comando é para você sair para o mato, para você se camuflar. Toda vez que uma tropa caminha à beira do caminho, ela tem que estar atenta a um comando de voz. Quem tem ouvidos, ouça. Quando o seu tenente grita, quando o seu tenente dá o comando, você faz o quê? Sai da beira do caminho, obedece, sai da beira do caminho, se camufla, se esconde. O mundo é a beira do caminho. Onde você está semeando? O que você tem para oferecer? A beira do caminho é um passo da incredulidade. Porque, ó queridos, creiam, as coisas do mundo são fantásticas, são legais, são mais atrativas, são mais gostosas, são mais desafiadoras. À beira do caminho, você está com um pé em duas canoas. Sai da beira do caminho. Sai da beira do caminho. O verso 5 nos diz que outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque a terra não era funda. Terra não funda, é óbvio que é uma terra rasa. Você já plantou um feijão num algodão? Eu perguntei isso lá na minha unidade. Você já plantou um feijão num algodão? Já? Já? Deixa eu perguntar uma outra coisa para você. Você já comeu uma feijoada do feijão que você plantou no algodão? Ué, plantou feijão para quem então? O que aconteceu com o seu feijãozinho? Cadê as professoras de ciências aqui de plantão, professoras? O que aconteceu com o feijão? Nasceu, brotou, cresceu, deu feijão. Por quê? A experiência só durava 15 dias, diz o Johnny. Por que não cresceu? Por que o seu feijão não deu feijão? Não tinha solo, não tinha profundidade, era um algodão, ele não tinha uma capacidade de ir além daquilo, ele chegou no máximo. Muitos de nós somos cristãos de solo pedregoso. Conhecemos a palavra, aprendemos o básico do básico do básico e não nos aprofundamos, não criamos raízes. Diz um provérbio chinês que quanto maiores as raízes,
mais largas podem ser as asas. Dá profundidade na instrução, que você pode dar asas grandes para o teu filho, para o teu discípulo voar bastante alto. Raízes profundas, asas grandes. Cristão enraizado, cristão que busca conhecimento, cristão que busca alimento espiritual, cristão forte, não é um cristão raso. Não se dobra a qualquer vento de doutrina, não se convence de qualquer nova mensagem. Queridos, quantas pessoas não saem, abandonam a fé, recebem uma nova palavra, são convencidos por outras pessoas, por outros ensinadores, por outros mestres, e parece que de tempos em tempos nós vivemos um enxame dessas novas doutrinas. Se nós olharmos na história da igreja, foi assim. Na década de 50 surgiu o movimento de Desmond Ford, que era um pastor adventista que saiu da igreja porque começou a ter dúvidas quanto à doutrina do santuário. Apesar de muito profundo conhecedor, era um cristão raso. E tantos quantos outros ele levou consigo. Novamente tivemos outras questões na década de 90, questões relativas ao santuário. Nos anos 2000, uma crise afeta a igreja com a aceitação da própria Charles White. De tempos em tempos sofremos esses enxames, essas nuvens de doutrinas que nos tiram da fé. Tira. Existem pessoas que são tão convincentes que nos tiram da fé. Por quê? Porque fomos plantados na beira do caminho. Por quê? Porque fomos plantados em terreno pedregoso. Temos o conhecimento básico, superficial, mas não temos raízes profundas. Ontem, voltando para minha casa no meio do temporal, eu vi árvores caindo, árvores grandes. Eu falei, meu Deus, mas essa árvore é tão grande que caiu. No sítio dos meus avós, às vezes vinha o vento, arrancava uma árvore e eu perguntava assim, vô, mas essa árvore grande caiu? E ele dizia o seguinte, não tinha raiz. Não tinha raiz. Terreno pedregoso. Se nós não permitirmos a influência do Espírito Santo para fazer mudanças no nosso comportamento, na nossa vida, na nossa experiência espiritual, nós sempre vamos ser cristãos de terreno pedregoso, rasos, sem profundidade, sem amor pela palavra, sem conhecimento doutrinário profundo. Você não precisa ser um teólogo para ter a salvação, mas você precisa conhecer aquilo que você defende. Note que até agora eu não falei absolutamente nada sobre salvação e nem disso como condição para a salvação, mas como condição para você exercitar a fé que você professa ter. Aí sim, você não vai discutir teologia com Jesus quando ele voltar. Vai? Você não vai. Mas você vai convencer os outros, porque se você crê que a tua fé é tão boa, que as promessas dessa igreja são tão maravilhosas, e você não tiver interesse em levar todas as pessoas que te cercam, você é um tremendo egoísta. Só que para você fazer isso, você precisa ter raízes. Estuda a palavra, faz um estudo, monta um grupo. Eu fiquei sabendo de um grupo de jovens dessa igreja que tem se reunido para estudar alguns temas bíblicos. Eu fiquei encantado, fiquei maravilhado. São vocês mesmo.
E é muito bom isso. Vamos discutir um tema diferente, vamos trazer não uma nova luz, não uma nova doutrina, mas aprofundar naquilo que nós já temos, que já é o suficiente, não só para a nossa salvação, mas como também para a conversão de todos a quem amamos. Porque com o conhecimento vem a prática, com a prática vem o exercício diário, e nesse exercício diário eu irradio aquilo que eu passo a crer e acreditar. Sai do terreno pedregoso, sai do caminho comum. Só assim nós podemos nos ligar mais a Deus. Quem aqui conhece alguém que deixou a igreja, não necessariamente a fé, mas a igreja, porque alguém pisou no pé? Conhece? Eu achei que eu estava usando uma metáfora. Muitas pessoas, muitas vezes tiveram o dissabor de ter a sua fé abalada por outras pessoas. Isso é inacreditável, isso não é aceitável dentro da nossa doutrina. Porque nós não podemos firmar a nossa fé em pessoas. Nós temos que firmar a nossa fé em só em Cristo. Quando eu erro, eu não posso ser pedra de tropeço para você. Quando você erra, quando você me ofende, eu não posso abandonar a fé porque você me ofendeu. Ao contrário, qual seria a atitude de Cristo? Recentemente eu tive a oportunidade de falar isso para uma pessoa. Não, mas olha, se aconteceu isso, foi por causa disso. Eu falei assim: escuta, o que Cristo faria no seu lugar? Como Cristo teria me tratado numa situação dessa? A pessoa ficou muda. Então, querido, entenda que essa igreja é feita de quem? Homens e mulheres, o que eu disse no início? Falhos, absurdamente falhos, incrivelmente falhos, cínicos e hipócritas. E esse aqui é o seu lugar, seja bem-vindo, como eu me sinto bem-vindo, sendo falho, cínico e hipócrita. Esse é o nosso lugar. Sabe como Cristo te vê num momento desse? Todos nós já vimos uma marionete. Imagine Deus segurando uma corda, e quanto mais longa é essa corda, eu estou amarrado na ponta, mais santo eu sou. Quanto mais santo eu sou, maior é a minha corda. Quando eu peco, eu corto a minha corda. Jesus pega, faz um nó. Eu peco de novo, corto a minha corda. Jesus de novo estica a mão, pega, faz outro nó. E assim é na minha vida. Eu vou pecando, e cada pecado que eu cometo, cada vez que eu me afasto de Deus, eu corto a corda que Deus está segurando, e Jesus pega a corda e faz um novo nó. O que acontece com a corda? O que acontece com a corda? Ela encurta. Se ela encurta, o que acontece comigo e com Deus? Me aproximo mais. Cada vez que o meu pecado corta a corda, Deus me pega, faz um remendo, eu me aproximo de Deus. Essa é a certeza que eu tenho, essa é a convicção que eu tenho, de que Deus está mais próximo dos pecadores, de que Jesus está mais próximo dos pecadores do que dos santos. Lê o Evangelho. Com quem Jesus comia, com quem Jesus andava, com quem Jesus pranteava, onde Jesus dormia, para quem ele pregava, quem ele salvava. Corta a corda, irmão. Corta a tua corda muitas e muitas e muitas vezes, porque assim nós nos aproximamos de Deus. A única coisa que eu tenho para oferecer para Deus é nada. A minha teologia
Nada. Meu conhecimento? Nada. Minha influência, meu dinheiro? Nada, nada, nada. Mas mesmo assim, o sacrifício de Cristo basta para a minha salvação. E por que eu complico o Evangelho? Por que eu complico a minha salvação? Entre espinhos. Verso 7 nos diz: outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e fizeram o quê? Sufocaram. Toda vez que o mundo te faz uma proposta, é um espinho que te alcança. O mundo às vezes sufoca a vida cristã. Não sufoca? Sufoca. Os afazeres, o trabalho, os compromissos sufocam. Sufocam o meu relacionamento com Cristo. E se eu sou um cristão semeado entre espinhos, é só uma questão de tempo para minha fé vacilar. Porque eu não aguento, é muita coisa, é muita pressão. E a pressão, às vezes, é daqui, é de dentro, é muita atividade, é muita fogueira de vaidade, é excesso de compromissos. Você não aguenta. São espinhos que vêm e passa aqui, você tira por aqui, e você passa por aqui, tira por aqui. Você parece um Matrix recebendo milhões de tiros de espinhos e tentando se desviar de um ou outro, mas vai chegar um ponto que você vai se ferir. Se você não tiver uma comunhão com Deus bacana, você vai se ferir no meio desse espinhal que é o mundo. Só a nossa santificação diária pode nos garantir um passar com menor prejuízo no meio desses espinhos. Você já tentou pegar lá flores, rosas? Quem são as floristas aqui? Mexer com flor? Você tem lá uma luva especial, uma faca especial, etc, etc. Mas quando você vai mexer naquilo sem o preparo adequado, o que acontece com você? Se machuca, né? Tem um fruto, eu conheço como figo chumbo, alguns conhecem como figo da Índia. É um fruto que dá na folha do cactus. Quantos aqui conhecem? Alguém conhece? Conhece, alguns conhecem. É uma fruta exótica, caríssima no mercado, mas dá que nem mato em alguns lugares. E é uma fruta deliciosa para você comer geladinha, etc. Só que ela tem todo um manejo especial. Você tem que colhê-la na parte da manhã antes do sol. Ela fica entre muitos espinhos, porque tem a palma do cacto tem espinho. A fruta parece uma granada, cheia de pontinhos, e cada ponto preto tem centenas de espinhos. E eu fui uma vez colher um fruto daquele, já com os meus 18 anos, e minha mãe falou assim: filho, está muito sol, não vai. Não, garoto esperto, 20 anos de roça. O primeiro que eu toquei, o sol estava tão forte, eu toquei, virei um pouquinho, voou um espinho no meu olho. E alguns sabem, eu só tenho um olho que funciona. Meu olho esquerdo, ele só serve para enfeitar. Que dureza, né? Mas eu sou cego do olho esquerdo, por uma doença de infância. Sei lá, sou cego do olho esquerdo. E voou o espinho no olho direito. Quando você mexe, quando você está entre espinhos, você pode se machucar seriamente. A minha sorte foi tamanha que me colocaram no carro, me levaram
para a Santa Casa lá de Mogi, e por sorte tinha lá um residente de oftalmologia no plantão daquele dia. Eu só me lembro dele falar assim: que legal, amigo, eu não enxergo do outro olho, não. Eu falei: não, legal, porque olha, eu precisava de um olho desse para. Eu falei: tá bom, então arranca aí, conserta aí. E ele, bastante cuidado, conseguiu tirar o espinho e não perdi nada. Como diz a Joyce, enxergo até demais com um olho só. Mas quando você mexe, quando você está entre espinhos, você tem que tomar todas as cautelas do mundo. Em que solo você foi semeado? Na beira do caminho? Solo pedregoso? Solo fértil? Nos 3 solos? Em solo nenhum? Tem uma autora norte-americana chamada Ellen Goldwhite. Ela escreveu um livro chamado Parábolas de Jesus, e comentando esse texto ela diz o seguinte: aquilo de que a parábola do semeador principalmente trata é o efeito produzido sobre o crescimento da semente pelo solo em que é lançada. Você é produto do meio, eu sou produto do meio. Por essa parábola diz Jesus virtualmente a seus ouvintes: não é seguro vos colocardes como críticos de minha obra, da obra dele, ou condescenderdes com desapontamentos por não corresponder às vossas opiniões. Eu vou ligar a tecla SAP para esse texto. Não vou, irmão. Para de criticar, irmão. Para de criticar a vida do outro. Para de criticar a conduta do outro. Para de passar o seu fezímetro no teu irmão. Conhece o fezímetro? Eu inventei esse equipamento. Assim, ó. Fica de pé, Serginho. Você passa assim, vai passando assim, vai. E aí eu faço a medição da fé do meu irmão. Eu meço. E a maioria de nós tem um fezímetro. Ele olha para você, olha para você, olha para você e fala assim: o fezímetro dele hoje está baixo, hein, coitado. Nossa, se Jesus voltasse hoje, coitado, está perdido. Nossa, aquele lá, se Jesus voltasse, nem te conto, menina. Se Jesus voltasse hoje, já era, perdeu o playboy. E assim nós fazemos isso. Ellen White está nos advertindo contra esse tipo de conduta, que não só nos faz mal, como tira as pessoas do rumo da salvação. E quando, meu querido, você tira alguém do rumo da salvação, você automaticamente coloca o sangue dela na tua mão. Cuidado. Cuidado, porque nós estamos todos em solo estranho. Lembra? Nós estamos todos em solo estranho. Todos nós precisamos de um manejo de terra. Todos nós precisamos cair em boa terra. Mas tem boa terra nesse mundo? Tem, claro que tem. A questão não é como nós tratamos a mensagem de Deus. A questão é como nós vivemos a mensagem de Deus. A questão é como nós pregamos a mensagem de Deus. Gente, Deus está pouco se importando com o teu fezímetro. Não vai te levar a lugar nenhum a apontar para as outras pessoas, apontar os defeitos, as falhas. Até porque
nós normalmente temos o péssimo hábito de fazer isso para terceiros. Dificilmente cumprimos o que está em Mateus. Vai ter com o teu irmão. Olha, eu acho teu penteado ridículo. Fala para a pessoa. Olha, você viu o penteado dela? Nossa, que horror, tadinha. Quem será o cabeleireiro dela? Vamos descobrir para não ir. Não é assim? Você viu a roupa da irmã hoje? Você viu o comprimento da saia da irmã? Meu Deus! Você viu o decote, o rasgo, isso, aquilo? Você viu aquele terno horrível, aquela gravata de crochê cor de laranja? Isso para ser gentil, isso para quando a gente não entra para falar do caráter da pessoa, que não nos compete. Qual solo você foi plantado? O que você tem para oferecer? Pergunta que Deus faz é a afirmação dele. Quando ele fala o que eu tenho para te oferecer, ele está dizendo para mim e para você o seguinte: querido, eu tenho para te oferecer a minha graça, a minha misericórdia. E ele espera que você e eu respondamos o seguinte: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. E aí Deus vai olhar para mim e para você vai falar assim: então vem, porque é por você que eu morri. Eu estava conversando com um policial e perguntei para ele assim: escuta, se alguém me pegar por acaso, se eu, em hipótese, estivesse sem minha carteira de habilitação, e ele disse o seguinte, falou assim: olha, não tenta dar desculpa, não tenta contar historinha, já vai dizendo logo que você tem o problema, porque aí talvez ele possa ter uma certa condescendência por você. E aí aconteceu, por uma hipótese, eu fui parado no lugar, e quando o guarda me parou, eu olhei para ele e falei assim: seu guarda, não me peça a CNH. Eu falei assim, né? Aí ele já olhou para mim e eu falei assim: não. Ele olhou e falou: não dá para o senhor me pedir a carteira hoje. Eu falei: olha, porque eu tenho um caminhão de histórias para contar, e eu sou um bom contador de histórias, pelo menos me julgo um bom contador de histórias, mas não tenho história para te contar não, estou sem a carteira. Eu tenho aqui meu amigo, aí comecei a falar: tenho meu amigo que é isso, aquilo, tenho minha amiga que é isso, aquilo, tenho a minha esposa que está aqui, que faz isso, aquilo, nós estamos voltando de um passeio gostoso, mas não me peça a carteira de habilitação. Eu guarda deu risada, ele falou assim: eu falei, a minha esposa é habilitada, só que ela não gosta de dirigir à noite, por isso que eu estou dirigindo sem habilitação. E eu falei para ela: ela pode assumir o volante e levar. Não, vai você mesmo. Sem desculpa, sem tentar dar justificativas. Deus não quer isso. Até porque você acha que você vai conseguir convencer Deus do contrário? Não vai. O que você tem para oferecer? Tem um texto de um autor chamado Eugênio O'Neill, e ele disse o seguinte: o homem nasce quebrado, vive com remendos, e a graça de Deus é a cola, não é o cola. A graça de Deus é a cola. Você já parou para pensar nisso? Nós nascemos quebrados, vivemos remendados, e a graça de Deus é a cola. Um garoto muito pobre comprou uma passagem para uma viagem entre continentes num navio luxuoso na década de 20. E ele só tinha o dinheiro para a passagem. Ele entrou no navio. E entrando no navio, ele começou a se esconder, a tomar água de torneira, a comer restos de comida, e assim foi o primeiro, o segundo, o terceiro. No quinto dia da viagem, esse garoto caiu doente e passou o restante da viagem na enfermaria do navio.
Depois de alguns dias, quando o navio já estava aportando no porto de Nova York, esse garoto já estava com melhores condições e os médicos então lhe perguntaram: escuta, mas o que aconteceu? E ele contou a sua história. Todo o dinheiro que eu tinha dava só para passagem, só para o bilhete. Eu não tinha como pagar a alimentação. O médico então olhou para a sua cabeça e falou assim: meu querido, o bilhete lhe dava direito a 5 refeições por dia no navio. Você entende o que é isso? Você entende que Deus não faz nada para você e para mim pela metade? Deus não me oferece uma meia graça. Deus não me oferece uma graça de 1/4, 3/4. Deus me oferece uma graça completa. Quando Ele me dá o bilhete, Ele me dá o bilhete valendo a graça, valendo a alimentação, valendo a passagem, valendo o embarque. Não é esse gabarito que você vai preencher na tua casa, que é o bilhete para a salvação. O bilhete para a salvação é você olhar para Deus e falar assim: Senhor, eu não tenho nada, nada, mas eu aceito a tua graça. Ofereça isso para Deus. Isso é o que você tem a oferecer para Deus. O seu nada contra a graça de Deus. Aquilo que vai nos manter colados nesta vida e restituídos na porvir. Amém.